deputado federal Coronel Meira anunciou pelas redes sociais que pretende convocar para depor na Câmara dos Deputados o delegado Alessandro Moretti, ex-diretor adjunto da Agência Brasileira de Inteligência, a ABIN, demitido pelo governo Lula em meio às narrativas sobre uma suposta tentativa de golpe de Estado. O deputado disse: "Este homem pode derrubar o governo Lula. Alessandro Moretti era o número 2 da ABIN e foi autor de um relatório que apontava o governo Lula como responsável pelos atos do dia 8 de janeiro. Logo depois disso, Moretti foi demitido. Segundo reportagem da revista Veja, o documento apontava a responsabilidade do então ministro Flávio Dino e do ex-chefe do GSI, G. Dias. Eu já solicitei uma cópia integral desse relatório, mas agora nós queremos ouvir o próprio Moretti. Apresentei um requerimento para a criação de uma comissão geral com o objetivo de debatermos esse suposto relatório, assim como a chamada ABIN paralela. O Brasil tem pressa em descobrir a verdade. Precisamos soltar os presos políticos e pôr na cadeia os verdadeiros culpados." Mais de 2.000 pessoas foram presas em massa a mando do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, com a colaboração do Exército Brasileiro, sem o menor respeito a direitos humanos ou ao devido processo legal. Centenas dessas pessoas passaram meses a fio presas e só foram libertadas com medidas cautelares excessivas e arbitrárias, muito piores do que as que são aplicadas a pessoas condenadas por crimes graves. Milhares de famílias continuam sofrendo com as restrições às suas liberdades e seus patrimônios, tudo sob o olhar complacente do Senado Federal. Enquanto cidadãos comuns ficam sujeitos a medidas abusivas, autoridades do governo Lula, envolvidas nos fatos do dia 8 de janeiro, seguem livres, leves e soltas. O general G. Dias, por exemplo, era o ministro do Gabinete de Segurança Institucional, era responsável pela segurança do Palácio do Planalto e foi filmado no interior do palácio interagindo com os invasores. Até o momento, o general G. Dias não foi preso, não teve seu passaporte apreendido, nem suas contas bloqueadas, nem seus bens ou sua renda apreendidos. Ele sequer sofreu uma busca e apreensão. Essas medidas cautelares são reservadas a conservadores, que podem sofrer qualquer uma ou várias delas sem qualquer indício de crime, sem direito à defesa nem acesso ao devido processo legal. Quando aplicadas a conservadores, as medidas cautelares podem perdurar pelo tempo que desejar o senhor ministro, que determina sua aplicação, ainda que as pessoas não tenham foro privilegiado e não estejam, portanto, sujeitas à jurisdição das cortes superiores. Apoiadores do ex-presidente Jair Bolsonaro e pessoas que apenas têm um discurso diferente do imposto pelo cartel midiático vêm sendo perseguidos, em especial pelo judiciário. Além dos inquéritos conduzidos pelo ministro Alexandre de Moraes no Supremo Tribunal Federal, também o ex-corregedor do Tribunal Superior Eleitoral, Luiz Felipe Salomão, criou seu próprio inquérito administrativo e ordenou o confisco da renda de sites e canais conservadores, como a Folha Política. Toda a receita de mais de 31 meses do nosso trabalho está bloqueada por ordem do TSE, com aplauso dos ministros Luiz Roberto Barroso, Alexandre de Moraes e Edson Fachin. Sem a possibilidade de receber a renda de seu trabalho, o jornal corre o risco de fechar. Se você apoia o trabalho da Folha Política e pode ajudar, use o QR Code para doar qualquer quantia para a empresa Raposo Fernandes ou use o código ajude@folhapolitica.org. Caso prefira, há a opção de transferência bancária para a conta da empresa Raposo Fernandes, disponível na descrição deste vídeo e no comentário fixado no topo.
Há mais de 10 anos, a Folha Política faz a cobertura da política brasileira, mostrando atos, pronunciamentos e eventos dos três poderes, quebrando a espiral do silêncio imposta pelo cartel de mídia que quer o monopólio da informação. Pix ajude@folhapolitica.org. Assista. Existe um homem hoje que pode derrubar o governo Lula, o delegado Alessandro Moretti, ex-número 2 da ABIN. Ele preparou e entregou um relatório com muita clareza, com dados concretos. Ele aponta a responsabilidade do que aconteceu no dia 8 de janeiro ao ex-ministro Flávio Dino e ao ex-GSI, general G. Dias. Logo após entregar esse relatório, ele foi demitido. Nós, agora no início deste ano, solicitamos exatamente a cópia integral deste relatório à ABIN. E agora, estamos convocando o delegado Alessandro Moretti para vir depor aqui na Câmara Federal. O povo brasileiro precisa ouvir, precisa saber a verdade do que aconteceu no dia 8 de janeiro. O Brasil tem pressa. Precisamos soltar os presos políticos e pôr na cadeia os verdadeiros culpados. Dia 8 de janeiro tem que ser esclarecido para todo o povo brasileiro. O ex-diretor, o ex-ministro G. Dias afirmou que a ABIN era diretamente ligada no gabinete do GSI e as informações eram direcionadas diretamente ao chefe do GSI. O senhor concorda, senhor Saulo? Sim, essa era a nossa subordinação à época. Muito bem. As mensagens do dia 2 ao 7 de janeiro, o senhor entende que esses alertas foram informações relevantes? Sim, sem dúvida. Apesar de algumas delas não trazerem ali ainda a possibilidade de você ter uma manifestação de grande porte, mas elas são relevantes, até porque elas foram geradas, né? Então, elas eram de necessidade de conhecimento daquelas autoridades. Perfeito. Todos nós entendemos como relevantes. Apenas o general G. Dias entende diferente, conforme seu depoimento na Polícia Federal. A imprensa noticiou que o G. Dias manipulou o relatório que o senhor enviou para o GSI. O general Gonçalves Dias pediu diretamente ao senhor para tirar o nome dele da lista de difusão? Sim, ele solicitou diretamente a mim. Os informes e alertas de inteligência que eram passados pela ABIN ao GSI eram passados também ao general Feitosa, secretário de Segurança da Presidência, diretamente, ou eram centralizados no general Dias, chefe do GSI? Não eram passados ao general Feitosa. Esses informes não eram passados diretamente à Secretaria de Segurança Presidencial, pelo menos do que eu tenha conhecimento, certo? Portanto, era a responsabilidade do G. Dias de difundir internamente dentro do GSI e mais, na Guarda Presidencial, Batalhão da Guarda Presidencial. Senhor Saulo, eu vou direto aos relatórios, ao relatório de difusão de alertas da ABIN. Pelo seu conteúdo, eu não vou poder ler todos, né? Mas no primeiro envio foram 29 e depois foram suprimidos, ao meu ver, 4 pela intenção do general G. Dias. Portanto, no segundo relatório encaminhado, 33 difusões. Eu vou ao primeiro alerta do dia 2 de janeiro. Em Brasília, prossegue concentração em frente ao QG do Exército. Há cerca de 500 participantes. Tendas do acompanhamento são desmontadas. Ou seja, em 2 de janeiro havia apenas 500 pessoas. Mobilização alguma, crime impossível de qualquer golpe. Isso joga por terra qualquer menção ou acusação de incubadora de terrorista para todas as pessoas que em 2022 estavam à frente dos quartéis generais de forma democrática, pacífica e ordeira, como se tentou, se tenta até hoje, perseguir e criminalizar todo um segmento político de direita do Brasil inteiro, de pessoas pacíficas que defendem o seu país. Dia 4 de janeiro, em Brasília, verifica-se redução do público, diminuiu mais ainda. Como o tempo está curto, eu vou pular para outros mais para frente. Dia 7 de janeiro,
Mantém-se convocações, aí entram as convocações violentas que vieram de fora de um punhado de pessoas que cometeram esses delitos que têm que ser responsabilizados, não as pessoas que estavam manifestando pacificamente. Mantém-se convocações para ações violentas e tentativas de ocupações de prédios públicos, principalmente na esplanada dos ministérios. Isso no dia 7 de janeiro. Dia 6 de janeiro, antes, há risco de ações violentas contra edifícios públicos e autoridades. Acesso a armas e intenção manifesta de invadir o Congresso Nacional. Dia 6 de janeiro, e ninguém fez nada. Dia 7 de janeiro, mantém-se convocações para ações violentas e tentativas de ocupações de prédios públicos, principalmente na esplanada dos ministérios. Essa foi a data que o Lula decidiu se evadir de Brasília, mesmo com todas as autoridades cientes dessas informações. Eu vou pular direto, que o tempo está acabando, para um último que foi diretamente do senhor para o ministro G. Dias. Dia 8 de janeiro, 13 horas, iniciado o deslocamento para a esplanada. Há discursos inflamados com pessoas pintando o rosto como se fosse para um combate. Há entre manifestantes relatos de que as forças de segurança policiais e militares não irão confrontá-los. Novamente, há relatos de que as forças de segurança policiais e militares não irão confrontá-los. Esse foi um alerta da ABIN a todas as autoridades públicas distritais e federais, senhor Saulo. Foi um alerta encaminhado por mim ao ministro. Muito bem. Diante de todas essas informações, ninguém fez nada. Todos nós vimos as imagens e ficamos revoltados e indignados. Os ministros do STF, da mesma maneira, mas reagiram de forma excessiva e incontrolável. Afastaram o governador do DF, prenderam o secretário de Segurança, prenderam mais de 1.000 pessoas sem individualização de pena. O que nós vimos aqui hoje é a prova incontestável que nada disso teria ocorrido se não fossem as omissões das autoridades públicas. Em 2022 e 2022, nós tivemos manifestações com mais de 1 milhão de pessoas e nada aconteceu, porque a segurança foi feita, inclusive, com os alertas de sempre da ABIN. Então, o que nós queremos é responsabilização do STF, a quem de direito e com o devido rigor pelas omissões. Muito obrigado, senhor presidente. Obrigado, deputado. Tem alguém mentindo nessa história. Diante de uma CPMI, isso é um ato muito grave. Mas, só dando aqui, continuando aqui o meu questionamento. Como é conhecimento de todos, a Polícia Federal enviou ao Ministério da Justiça, ao ministro da Justiça Flávio Dino, um ofício, que são os documentos 4, 5 e 6, em anexo, informando com base nos alertas recebidos da ABIN sobre os riscos e a necessidade de aumento do efetivo das forças de segurança no dia 8. Mais uma vez, volto a dizer, quando ouvido na CPI da Câmara Legislativa do Distrito Federal, G. Dias afirmou que nunca tomou conhecimento dessa solicitação, levando a crer que, dentro do novo governo, não havia uma mínima comunicação entre Ministério da Justiça, Flávio Dino, e o GSI, G. Dias. Senhor Saulo, o senhor sabe ou ouviu dizer se essa falta de comunicação pode ser, de algum modo, fruto de uma sabotagem? Talvez, aí eu estou perguntando, o senhor pode emitir a sua opinião ou responder de fato concreto. Se existe alguma sabotagem arquitetada pelo ministro da Justiça para achincalhar o GSI, tendo em vista a enorme relevância e prestígio que o órgão adquiriu na gestão do general Heleno e do governo do presidente Bolsonaro? Não, deputado, não posso afirmar isso, não tenho nenhuma opinião sobre esse fato. O senhor acha ou ouviu dizer que Flávio Dino queria diminuir ou tomar o GSI de alguma maneira? Nunca ouvi dizer isso, absolutamente. Em algum momento o senhor vislumbrou ou ouviu dizer que Flávio Dino tinha interesse na ABIN, nas secretarias ou em algum outro órgão do GSI? Nunca. Senhor presidente, eu faço essas perguntas porque tudo o que aconteceu desde o início dessa CPMI é muito estranho. Parece que na tomada de decisão da parte judiciária, houve lados. Ouvimos aqui nessa CPMI um coronel da Polícia Militar, aqui do Distrito Federal, que saiu em luta corporal com vândalos naquele
8 de janeiro. Foi preso. Pelo que eu sei, continua. E ninguém sabe sequer o motivo. Ele estava de férias, mas mesmo assim ele voltou, retornou e combateu os vândalos. Está preso. Quem estava servindo água para os vândalos está solto. Não é investigado. Não é sequer denunciado. O secretário de Segurança Pública do Distrito Federal, que tinha o mesmo período de tempo de trabalho que o ministro do GSI, do Lula, e que inclusive esse secretário também estava de férias, foi preso. Está hoje ainda sem a sua liberdade. Não é porque ele está em casa que ele está livre, não. Está sendo monitorado. Está sendo acompanhado. Não tem a sua liberdade. Quem estava servindo água para manifestantes, aliás, vândalos, não é denunciado. Parece que o que ouvimos aqui desde o começo está muito claro. Tem um lado dos poderosos, que esses sim são intocáveis, e tem um lado dos que estão levando a culpa. A gente escuta aqui toda hora a invasão dos bolsonaristas, a invasão dos bolsonaristas, a invasão dos bolsonaristas. Os tais bolsonaristas que vocês tanto falam foram presos, estão presos. E só tem esse lado na história? Vocês querem o quê? Prender novamente quem vocês já prenderam? Essa CPMI aqui não vai alargar a investigação? Nós não vamos buscar quem se beneficiou com essas invasões? Até hoje ainda tem gente presa. São 7 meses. 7 meses. Tem gente com prisão preventiva. 7 meses. E a gente não está vendo aqui, por parte, principalmente da relatoria desta comissão, uma tentativa de buscar e entender o porquê que isso tudo aconteceu, o que está por trás disso tudo. Mudança no comando geral da Polícia Militar do Distrito Federal aconteceu. Pegaram ali 1 ou 2 cabeças do governo Lula, estão fritando. Está perceptível. Estão escolhendo aqueles que eles vão decepar a cabeça. Por que até um tempo atrás o governo defendia tanto G. Dias? Abraçou tanto G. Dias? Abraçou tanto todos os órgãos do governo? Hoje escantearam. E parece que estão querendo achar um culpado para não culpar alguém maior. O povo brasileiro está acompanhando as informações que estão chegando. O G. Dias, ele mesmo, a pessoa, a figura, General Gonçalves Dias, ex-ministro do GSI, foi quem pediu para tirar o nome dele do relatório. Saiu no Metrópolis. E aqui eu estou citando a imprensa, que o governo ignorou o plano de defesa no Palácio do Planalto, ignorou o plano escudo, o plano de defesa, ignorou. A viagem de Lula a Araraquara só foi planejada no dia 7 de janeiro, um dia antes dos ataques. Aí vai a comissão e pede as imagens do Ministério da Justiça. Vem o ministro da Justiça, debochando da cara de todos os senadores e deputados que aqui estão, e simplesmente nega as imagens. Quem? Participante, aliado ou próximo ao governo foi preso pelo STF. Quem? Nenhuma figura sequer. Nenhuma
figura sequer. A impressão que temos, e eu repito, é que temos aqui dois lados. O lado dos intocáveis, os poderosos, e o lado dos que estão carregando toda a culpa. Senhor presidente, a minha solidariedade a todos aqueles que continuam presos injustamente. Valeu, André.